Vou começar rapidamente falando de um assunto que não me surpreendeu. Um assunto que não me surpreendeu, porque a surpresa a gente só tem quando a gente espera uma coisa ou acredita numa coisa e depois verifica que aquilo que a gente esperava e aquilo em que a gente acreditava não eram a verdade. Qual é a notícia que eu vi nesta semana? É uma pesquisa muito bem feita, mostrando que até depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, até 1990, no mundo inteiro, e especialmente no Brasil, o QI, coeficiente de inteligência das pessoas, só aumentou. De 45 a 90, no pós-guerra até 1990. A década de 90, no seu início. De lá para cá, está havendo um decréscimo, está havendo uma decadência e os números mostram cada vez mais que o coeficiente de inteligência vem diminuindo. Há muitas explicações para isso, porque todo mundo tem explicação para tudo e todo mundo fala sobre tudo, mesmo sobre o que não conhece. Eu me limito apenas a ver o ângulo que foi abordado pelos pesquisadores. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, e me parece lógico, que primeiro, a dispersão da atenção, principalmente dos jovens, que são aqueles que têm que ter o coeficiente de inteligência cada vez mais crescente. Eles estão lendo menos, estão estudando menos, estão dispersando cada vez mais a sua mente com atividades de lazer, com banalidades, com jogos eletrônicos, com o celular, com as mensagens que mandam, e isto levou àquilo que eles chamam de empobrecimento da linguagem. O que é o empobrecimento da linguagem? É as pessoas cada vez mais conhecendo menos o vocabulário, cada vez mais deixando de ter conexão lógica no seu raciocínio, porque cada vez pensam menos. Pensam menos porque cada vez são mais sujeitos passivos do que está aí posto como comunicação, como informação ou deformação, e como esta deterioração mental e intelectual que está acontecendo, e a gente vê isso a olhos vistos. Com isso, eu tenho dito, e já não é de hoje que eu venho falando isso, nós vamos passar daqui a pouco para a comunicação pelo tambor, como faziam os índios, os primitivos, os peles vermelhas, e depois vamos passar para os sinais de fumaça. Cada vez mais se fala pouco, cada vez mais se fala com abreviaturas. E com isso, a gente vê as pessoas dizerem o tempo todo intervalos isto é falta da palavra emergir, da palavra vir à mente. Para concatenar o raciocínio e o pensamento, nós precisamos da palavra. Se desde que nascemos até um determinado período da vida, se não falássemos, se não conhecêssemos o vocabulário, nós estaríamos pura e simplesmente cada vez pensando menos, cada vez emburrecendo mais. E isto, infelizmente, está acontecendo, é gravíssimo. Culpa disso é o mundo de hoje, são as comunicações de hoje que envolvem a banalidade, o entretenimento, não é? Que vai desde um Big Brother Brasil a um programa do Serginho Grosman, ou desde um programa que vocês queiram escolher qual seja, que pode ter muita audiência, mas não tem conteúdo. Nas escolas, a mesma coisa. Na leitura, o Brasil é um dos países que menos tem leitores de livros no mundo. Primeiro lugar é a Índia. Segundo lugar é a Tailândia.
Terceiro lugar, a Indonésia. Países que estão crescendo, Nova Zelândia, que estão crescendo em todos os sentidos. Você não tem desenvolvimento, você não tem civilização, se você despreza a leitura, porque a leitura ensina. E sem o conhecimento, o ser humano empobrece. Empobrece intelectualmente e acaba não conhecendo a forma de comunicação e não conhece a forma de ler. O aprendizado não vem, porque ele não interpreta o texto, porque ele não conhece o sentido das palavras, e aí todo mundo começa a encaixar o tipo assim, tipo, eu queria tipo assim. Isto é falta do vocabulário. A pessoa fica desesperada porque quer falar e não consegue. Então, esse empobrecimento me preocupa muito, porque isto atinge pessoas que poderiam ser altamente inteligentes, pessoas que poderiam estar evoluindo, bem desenvolvidas intelectualmente, e nós estamos caminhando para trás. Isto é péssimo para o destino da humanidade, não apenas para o destino individual de cada um de nós. Outro aspecto que eu queria trazer é que eu quero sempre deixar claro que há pessoas que vão para as lives com cartas marcadas e vão para as lives para falar radicalizando os temas a favor das suas ideias, menos mal, a favor de suas ideologias, mais mal, e a favor do fundamentalismo e da radicalização do pensamento, que muitas vezes não existe, porque o pensamento hoje coletivo é um pensamento de rebanho. E o pensamento de rebanho acaba com o pensamento individual. Isto é, as pessoas acabam não pensando com a sua própria cabeça. Vão atrás da doutrinação, vão atrás da massificação, vão atrás da informação dirigida muito menos a informar, mais a deformar e a desinformar a opinião pública. Então, é triste que as pessoas que usam, muitas pessoas que usam a rede social, que fazem lives, que vão para o YouTube, para o Facebook, elas acabam por dizer aquilo que é o politicamente correto, que na verdade de correto não há nada, é o politicamente incorreto. Ninguém debate, ninguém troca ideias, ninguém cede, ninguém concede, ninguém muda de opinião, ainda que não tenha opinião. Há muito palpite e pouca opinião. Eu, quando falo isso, não falo com arrogância nem com prepotência. Falo com a autoridade de uma vida que já vai longe e que viu 3 gerações de estudantes da universidade para a qual eu lecionei e vi a decadência de ano para ano que as universidades vêm tendo no sentido da qualidade dos alunos, que, infelizmente, por falta de formação básica, estrutural, do ensino elementar, do ensino médio, eles acabam chegando à universidade, e universidades, entre aspas, muitas delas abertas, para fazer apenas que alguém saia de lá com um canudo vazio, sem o aprendizado, que lhe garanta o espaço na competição pelo mercado de trabalho e o crescimento na vida. É isso que nós estamos vendo. É lamentável que a gente tenha que falar sobre estas coisas e parece que eu sou um pessimista. Eu nunca fui pessimista. Eu sempre fui realista. Se eu ponho a mão no fogo, eu me queimo. E sinto que estou me queimando. Se eu ponho a mão no gelo, eu sinto que estou congelando. Isto não é pessimismo, isto é realismo. É encarar a realidade e conhecer a verdade, sem que a gente queira inventar para satisfazer os otimistas, que eu chamo, não todos, mas alguns otimistas, são otimistas sem sentido. E estes eu chamo, desculpem, de idiotimistas. Por quê? Você tem que ser otimista quando você tem razões para isso.
Eu pergunto se nós temos muitas razões para sermos otimistas nos tempos de hoje.